Olá, boa noite. A situação na cidade de Mongaguá continua complicada. O ex-prefeito Arthur Parada Próstida, que estava preso desde maio, agora responde em liberdade o processo de lavagem de dinheiro desde o dia 21 de setembro. Prefeito e vice foram cassados em agosto. O TSE determinou novas eleições para 28 de outubro. E para falar sobre a situação de Mongaguá, eu recebo hoje o ex-vice-prefeito Márcio Melo Gomes, o Márcio Cabeça. Boa noite, Cabeça, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui para poder discutir assuntos da nossa cidade. Um momento não tão, como eu posso dizer, de alegria, mas um momento de muita tristeza que a cidade vive com tudo que aconteceu. Mas, como sempre, estamos aí dispostos a poder esclarecer todas as dúvidas que assim existem. Interessante a gente ouvir da sua boca a versão dos fatos que aconteceram. O senhor acredita que a sua cassação foi um golpe? Golpe, isso fica claro, né? A partir do momento que nós voltamos, eu fui afastado no dia 9 de maio, depois o Supremo Tribunal Federal nos concedeu a nossa volta para a Prefeitura. Já no dia 29 de junho, quando nós tivemos a decisão do Supremo para voltar, a Câmara já armou ali um circo na segunda-feira, dizendo que eu tinha sido afastado pela Câmara com data retroativa, né, sendo que tem tudo publicação em Diário Oficial e assim por diante. Conseguimos comprovar isso na Justiça, tanto é que nós temos fotos de vereadores com o processo da Câmara na Prefeitura que postaram no Facebook, onde houve falsificação de documentos públicos, inclusive da Câmara Municipal. Isso foi derrubado na Justiça, eu demorei mais 15 dias para voltar, depois de todas essas armações que eles prepararam. Com a minha volta, assumimos a cidade no dia 18 de agosto, num ritmo, 18 de julho, melhor dizendo, num ritmo realmente administrativo, buscando aí o melhor para a cidade. Procurei falar o menos possível, até por tudo que a cidade estava vivendo. Acho que não é momento de fazer politicagem, sim de trabalhar e poder realmente fazer o que tem que ser feito. E depois, assim, do momento que eu assumi, houve uma pressão muito violenta da Câmara. O processo, desde lá de trás, já era muito contestado em relação a isso, porque falava muito que era o clamor da população, e nós tínhamos já de cara 4 denúncias, das 4 denúncias, todas elas ligadas com grupos políticos. Tanto é que após a denúncia, 3 dessas denúncias, após as pessoas fazerem as denúncias, 10 dias depois ganharam cargo na prefeitura, com altos salários, e todos ligados ao prefeito interino atual. Só para as pessoas entenderem um pouco melhor, a sua cassação se deu a qual denúncia? Na verdade, foram 4 denúncias, para você ter uma ideia, assim. Elas são 4 denúncias apresentadas, 4 denúncias idênticas com o mesmo assunto, se baseando em fatos de jornais, porque aquilo que eu afirmo e fiz no dia... agora, na última quinta-feira, eu fiz a minha sustentação oral na Câmara, porque, veja bem, eu estou cassado, eles falam que vou ter novas eleições, e apresentaram outra denúncia agora, na quinta-feira passada. Então, fiz a minha sustentação oral, me defendendo, e disse isso aos vereadores: me apresenta o que tem contra mim. Me apresenta um ato, alguma coisa que tem de concreto de que eu fiz realmente alguma coisa de errado. Não conseguiram fazer isso durante todo o processo que ali entrou. Como você disse, as 4 denúncias são do mesmo assunto, de pessoas diferentes, mas todas elas ligadas ao grupos políticos. Mas a questão da merenda? Na verdade, nenhuma delas é merenda, porque Mongaguá não sofre nenhum processo de questão de merenda. Isso foi ventilado pela própria oposição na cidade. A cidade ela tem aí como 53 municípios estão sendo investigados, mas Mongaguá não tem firma de merenda, não tem licitação de merenda, não tem nada. Isso ventilou, porque é uma coisa que a gente ficou até muito assim, ao meu modo de ver, eu critiquei muito essa postura em relação a tudo que foi ventilado, porque se você não tem um contrato de merenda, se não existe isso, para que ventilar isso, principalmente por vereadores? Porque existiu e existe, né, a operação Isso. Prato Feito da Polícia Federal, a qual foi linkada isso. o nome da cidade de Mongaguá, e de onde surgiu toda essa confusão. Porém, a colocação feita na cidade pelo grupo opositores de políticos e enviado isso à imprensa, ela foi maldosa, porque Mongaguá não tem... Quem faz a merenda no município de Mongaguá são as merendeiras do município. Então, é diferente de outros municípios que você tem empresas que você licita para terceirizar a merenda. Uniforme também? Uniforme escolar. A investigação de Mongaguá é sobre uniforme escolar. Esse é o assunto do município de Mongaguá. Não tem nada a ver com merenda escolar. Tanto é que eu vi numa entrevista, que eu sou um fã muito forte do seu programa, e vi lá o prefeito interino falar mais uma vez, insistir, induzir isso ao erro. Eu acho que esse é o pior
exemplo que nós temos que dar a lideranças políticas. Fale a verdade, leve a verdade à população. Fale o que está acontecendo. Olha, Mongaguá está sendo investigada por uma questão de uniforme escolar. Pronto, então vamos discutir esse assunto. Tanto é que foi isso que eu coloquei na Câmara Municipal. E nessa questão o seu nome foi envolvido? Nessa questão o meu nome foi envolvido, numa questão que eu já tenho demonstrado isso pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que já é uma decisão do Supremo, que é o órgão máximo do país, que me recolocou no cargo. Eu acho que isso mostra com total clareza que eu não tenho participação nenhuma em relação a esse tipo, mas a investigação, eu sou o primeiro aquele que vai até o fim o quanto antes. Eu acho que esse inquérito ele tem, porque está na fase de inquérito ainda, como você colocou, são 53 cidades do município que está sendo investigada. O que me deixa o posicionamento sempre de uma revolta é você pagar por algo que você não fez, né? Então, assim, eu nunca fui ordenador de despesa, eu não participava de licitação, eu nunca fui diretor. O meu cargo é um cargo de função política. Eu era o vice-prefeito de uma cidade, que é a nossa cidade de Mongaguá, de uma função política e um cargo totalmente voltado a questões políticas e não administrativas. Eu nunca tive nenhum ato administrativo. Agora, o senhor, como vice-prefeito, em nenhum momento percebeu uma movimentação estranha por parte do ex-prefeito, Arthur Parada Próstida? Olha, em nenhum momento percebi isso, tanto é que eu friso isso e falo isso para os próprios vereadores, né, que hoje criticam, que faz uma questão. Fomos reeleitos, vereadores que hoje falam, subiram no palanque buscando uma reeleição. Tanto é que uma das questões, Roberta, que ninguém leva a sério, e é isso que eu falo, que é a questão que é principal, principalmente uma Câmara Municipal, para poder levantar um processo que os próprios vereadores da oposição levantam a tese que não tem nada contra mim. Só que eles não estão ali para votar se é inocente ou culpado. Isso nós temos gravado isso, né, no dia da sessão. Mas que o ato ali é político. E eu discordo, porque nós não estamos brincando numa questão política. Nós estamos falando da vida da cidade e por trás da cidade a vida de cada um de nós. Então, acho que esse ponto de que você acompanha ou não acompanha, que nem eu falei para você assim, levante o processo licitatório, confira se tem superfaturamento, leve a coisa a séria. Nem isso fizeram. Tanto é que não fizeram um questionamento se foi superfaturado uma camisa, um tênis. Então, essas coisas que têm que ser levadas em conta quando se existe uma denúncia tão grave. Nós estamos aí dentro de um inquérito policial, dentro de um inquérito, né? Não tem nenhum réu ainda em relação a tudo isso. A situação que você falou do prefeito não é uma questão que ele está preso por causa do processo. Não é, o processo em si, como eu sempre falo, são 53 municípios que estão sendo investigados. E todos os outros municípios continuam como vida normal e assim que segue como deveria ser feito. Ele teve o agravamento de ter sido encontrado 5 milhões dentro da casa dele. Isso é outra coisa. É isso que eu estou falando, que não vincula ao processo. É isso. E a minha questão é em relação ao processo que se discute. Eu falo assim, qual o ponto em todo o que os vereadores apuraram, na onde está a minha irregularidade? O que eu cometi? Então, essa questão, que você tem uma decisão do Supremo, você volta, e vereadores vêm para a Câmara alegar e falar que simplesmente não tem nada contra mim, mas que o processo é simplesmente político, não ter voto para caçar, e aí você afasta um vereador para você passar teu voto através do suplente, né, como foi agora na última quinta-feira, é a segunda votação que tem do mesmo assunto e o segundo suplente votando num assunto tão sério. Só para as pessoas entenderem, a primeira votação foi afastado um vereador porque era o filho do prefeito, né? Eles alegaram assim, que era o filho do prefeito e que era meu amigo pessoal. Pegaram uma foto do baile da cidade que eu tirei do lado dele, juntaram no processo dizendo que é meu amigo. Naquele mesmo baile da cidade eu tirei foto com todos os vereadores, com todos. Então teria que ser afastado todos os vereadores? Se o filho do prefeito tem interesse na causa, o presidente da Câmara, ao votar para assumir a prefeitura, não teria interesse na causa? O suplente, ao votar, não teria interesse na causa para passar a ser vereador? Então, se é um processo político, é essa questão que a gente debate. Agora, eu não sou parente do Guilherme, eu não tenho vínculos com o Guilherme. É uma questão, sim, de perguntar assim, o porquê. Tanto é que houve o mesmo problema numa cidade como Sorocaba, né? E o prefeito Crespo foi cassado e depois voltado ao cargo. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a situação na cidade de Mongaguá. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e a gente fala hoje sobre a conturbada situação da cidade de Mongaguá. E eu converso com o ex-vice-prefeito Márcio Melo Gomes, o Márcio Cabeça. Bom, Cabeça, você está falando da sua relação com a Câmara, mas você e o prefeito foram cassados por conta dessa votação. Em contrapartida, também vocês foram eleitos com uma base sólida em 2016, né? Menos de 2 anos depois,
Você acabou usando o termo golpe para definir as manobras do Legislativo. Quando é que foi que a relação entre Executivo e Legislativo se quebrou? Ela se quebrou, eu posso afirmar isso hoje, logo após a minha saída, né? Que eu saí, fiquei 30 dias certinho na prefeitura como prefeito. Né? Após os 30 dias eu falo golpe e afirmo isso com total transparência por tudo que aconteceu. Como eu já expliquei, não ter o 9º voto para caçar, afasta um vereador, coloca outro. Quando ele assume, ele loteia a prefeitura todinha, aonde você tem lá, por exemplo, o irmão de um dos vereadores que assumiu a diretoria de educação, que Mongaguá não tem secretaria. O assessor do outro vereador pede baixa na Câmara e assume a diretoria de obras, né? E vou já dar o nome para ficar uma coisa transparente. O vereador Luciano Lara, o irmão assume a diretoria de educação, a cunhada assume a supervisão de educação, a esposa é diretora de educação, a mulher do irmão vai para a supervisão de educação. O vereador Cafema, o assessor dele, assume a secretaria, a diretoria de obras do município. O vereador Tubarão assume a secretaria, a diretorias de obras particular do município. O vereador Carlão, o assessor dele, assume a diretoria de comércio do município de Mongaguá. O vereador Ari da Vila Operária, que é o mesmo que foi pego com a foto, modificando o processo na prefeitura, um processo que teria que estar na Câmara, né, o processo de cassação na minha volta, assume eventos. O sogro do genro dele, o sogro do genro dele, seria isso mesmo? Então, ou seja, é uma armação, uma questão por interesses pessoais que deixaram de lado a questão do município, da cidade, e eu falo isso que deixaram de lado porque para todos eles eu pergunto a mesma coisa: o que vocês têm contra mim? E qual é a resposta que você Nada. tem? Nada. Isso é filmado na Câmara Municipal, eles fazendo na hora do voto. Que não tem nada contra mim, que não tem nada que prove alguma coisa contra mim, mas que o processo é extremamente político, numa questão que realmente é inaceitável. Como a questão do prefeito interino que assumiu a cidade. Das 4 denúncias, 3 denúncias. 2, ele deu emprego na prefeitura, 1 era assessor dele na Câmara. O terceiro tem contrato na Câmara, o filho, com quase R$80 mil por mês e hoje trabalha na Prefeitura Municipal no setor de imprensa, é o chefe da imprensa do município. As 3 denúncias se baseiam nisso. Uma 4ª denúncia é ligado a um ex-vereador da cidade. Então, você mostra que não tem... até hoje não apresentaram para a imprensa, porque eu entendo esse lado do que aconteceu. Foi um assunto muito grave do que aconteceu na nossa cidade, em termos de mídia nacional. Mas até hoje, a Câmara e nenhum vereador falou assim, ó, tem isso aqui que prove que foi feita alguma coisa contra o vice-prefeito. E nada, nada se discute isso aí. E essa muitas vezes é a nossa revolta, né? Mas a gente tem um respaldo do TSE em relação a isso. Não, do TSE você tem o quê? Eles me caçaram na Câmara. Mesmo sendo um golpe, o cargo está vago. O TSE, ele não entra em contato com a justiça a qual eu entrei com o processo para derrubar a cassação da Câmara. Né? Eles não têm contato. O cargo está vago, não sabe do que foi, não se discute a questão política. Nós estamos discutindo a questão da nulidade dos processos que foi feito de forma totalmente irregular e isso já está mais do que comprovado. Tanto é que eu reafirmo isso. Não terá novas eleições em Mongaguá. Eu estou muito convicto com isso, que é uma questão judicial. Esse é o ponto que eu queria chegar, então. A gente tem marcado pelo TSE novas eleições dia 28 de outubro, né? Daqui a pouco a gente vai conhecer o nome dos candidatos pela imprensa. Enfim, o senhor acredita, então, que isso vai ser anulado? Não terão novas eleições dia 28 de outubro? Eu estou muito convicto, não por uma questão que é o meu lado, por uma questão que você abriria uma jurisprudência para o país inteiro. Então, vamos imaginar a Câmara Municipal de Mongaguá, mas a Câmara Municipal de todo o país, né? Então, se você é minoria num determinado assunto, você afasta a pessoa e chama o suplente. Então, você acaba com qualquer democracia em relação a isso. Então, a gente está falando de um assunto que eu tive um vereador afastado que não pôde votar em mim porque eles alegam que é meu amigo por causa de uma foto de Facebook. Me desculpa, o cara é vereador eleito pela população. Se esse vereador vai lá e me caça, ou qualquer outro, deu 9, sem contar com essa manobra, acabou, não estou aqui para discutir mais nada, mesmo sabendo que eu não tenho culpa de nada, mesmo reafirmando até uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas é um processo político, eu iria respeitar. Agora, a partir do momento que você comprova essa manobra, que você não tem esse argumento. Fala-se isso na tribuna da Câmara. Nós não tínhamos mesmo os 9 votos. Para que acelerar a cassação? Então, nós íamos segurar. Então, isso para mim é inaceitável dentro do posicionamento. E reafirmo que todos os meus advogados falam a mesma coisa. Tanto é que já temos jurisprudência, como eu disse
no bloco anterior, da cidade de Sorocaba. Cassaram o prefeito Crespo ano passado, ele tinha lá, só que Sorocaba é 20 vereadores, não 13, igual Mongaguá, ele precisava de 14 votos para cassar ele. Alegaram que um era amigo dele, afastaram, chamaram o suplente e cassaram. E em seguida, esse mesmo prefeito voltou depois e exerce a função hoje em Sorocaba até hoje. Então, a gente debate nessa questão e ficou claro para a sociedade, claro para a população, essa questão de golpe pelos cargos dados pelo prefeito interino aos vereadores que ali foram favoráveis à cassação. Agora, a gente percebe uma confusão generalizada dentro da política de Mongaguá e quem acaba sofrendo sempre é a população, né? A gente já vai para 2 anos do mandato de prefeito, daqui a pouco tem mais 2 anos, onde não se sabe o que vai acontecer. Hoje não se sabe, né, o que vai acontecer. E quem sofre com isso? A população, isso eu venho falando desde o 9 de maio, como foi a minha volta à prefeitura. E nenhum dos dois lados vê isso? Eu acho que sim, eu acho que, vamos supor assim, eu assim que eu voltei, no dia 18 de junho, né, mesmo com tudo que a Câmara me aprontou, eu liguei para a base de oposição e disse, porta aberta, vamos governar junto, porque a população já sofreu demais até agora. Liguei para o prefeito interino, liguei para aqueles que armaram a minha cassação e deixei a porta da prefeitura aberta. E liguei para aqueles que, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, impediram a minha volta em 15 dias. Né? Dificultar a minha volta em mais 15 dias, porque tem que ter um fundamento, que seria a cidade de Mongaguá, e tem que ser a cidade de Mongaguá. Então, o que eu só não acho justo, eu disse isso, quer brigar por questões políticas, briga na urna em 2020. Aí tudo bem. Agora, não ter assunto, não ter uma prova contra mim, mesmo assim, ter uma cassação, não ter os votos para me cassar, fazer uma manobra e eu ter que concordar com isso, isso não é inaceitável dentro daquilo que eu acredito e dentro daquilo que realmente eu trabalho. E a população sabe de Mongaguá o quanto eu trabalhei, o quanto eu me dediquei sempre na minha questão de vida pública. No próximo bloco a gente continua a falar sobre a situação política na cidade de Mongaguá. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e a gente fala hoje sobre a difícil situação política na cidade de Mongaguá. E eu converso com o ex-vice-prefeito Márcio Melo Gomes, o Márcio Cabeça. Márcio, a gente vai voltar um pouquinho na questão que começou em maio, né? A questão da prisão do prefeito Arthur Parada Próstida. Desde que ele foi preso, você teve algum contato com ele? Não, nenhum contato, né? Não tive nenhum contato, até por tudo que aconteceu. Da mesma forma foram na minha casa e a Polícia Federal teve na minha casa. Isso foi uma das minhas revoltas também, porque na minha casa foram, averiguaram a minha casa inteira e não levaram nada. E ninguém se fala nisso. Então essas são as questões muitas vezes que acabam magoando para poder realmente demonstrar, porque a questão de você ser investigado, né, dentro de um processo hoje que acontece no nosso país, e eu brigo e vou brigar até o fim, que eu quero essa investigação, que ela seja feita mesmo até o fim, para me provar a minha inocência, provar que não tem nada disso, mesmo já tendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal que me recolocar no cargo, isso já é a maior confiança que eu poderia ter, porque nós não estamos falando da questão da prepotência pelo poder, mas sim por tudo o fato que aconteceu, da gente provar realmente que não tem nada com isso. Mas eu não tive nenhum contato com o prefeito desde o dia 9 de maio para cá, não tive nenhum tipo de contato. E você acredita na inocência dele? É uma questão assim que tem que ficar claro para ele, né? Acho que isso é uma questão dele, como eu me defendo, como eu me coloco a minha questão, acho que tem que ser uma questão dele, dele perante a justiça, está concluindo isso junto com os advogados. É um assunto que eu evito até de entrar nessa questão, principalmente por tudo que aconteceu, pelo que está acontecendo ainda com o processo de inquérito, de investigação. E são conselhos dos meus próprios advogados, para mim poder realmente focar no meu e ter a minha inocência provada em relação a tudo isso, que eu estou muito convicto da minha questão pessoal, Márcio, de tudo que eu vi, porque até agora é aquilo que eu falo de novo, né? Eu tinha, de todo o processo, você não tem uma fala minha, você não tem uma voz minha, você não tem nada meu em todo o processo, em todo o inquérito, melhor dizendo, você não tem nada que comprove nada do que eu fiz de errado, né? Então, e até porque, é claro isso, como é que eu não participo de licitação, como é que eu não sou ordenador de despesa, como é que eu não sou diretor, como é que eu não era nada em relação a isso, meu cargo era apenas de vice-prefeito, eu poderia ter acesso a alguma coisa. Agora, é possível um vice-prefeito não perceber nada do que está acontecendo em volta? Por que é possível? Eu falo da parte administrativa agora, Roberta. Nós estamos numa cidade que nós pegamos com 50 milhões de dívida.
6 anos depois você tem 80 milhões em caixa, que eu fui prefeito por 30 dias e o próprio interino, quando veio aqui, reafirmou que a situação financeira do município ela é impecável. Né? Nós fizemos aí, nesses períodos de 6 anos, creches, escolas, melhoramos vários outros setores de urbanização da cidade, tanto é que nós somos reeleitos. Né? Então, você tendo essa avaliação e uma convicção que a situação financeira da cidade ela está perfeita, e mediante o que vem acontecendo isso no país, quando você vê cidades quebrando, onde você vê cidades que têm dificuldade de pagar funcionalismo público, onde você vê cidades que estão numa situação complicadíssima, você vê o nosso município de uma realidade tudo ao contrário, como é que você pode ter alguma noção de estar errado ou não estar errado? Né? Então, acho que é por isso que eu falo que essa questão tem que ser... da sua pergunta em relação a ele responder, eu posso falar da parte administrativa, eu posso falar da minha parte e principalmente nisso que eu quero te exemplificar. Você pega um município que você tem 50 milhões de dívida repetindo e hoje tem 80 milhões em caixa, e esse hoje que eu falo era em maio, né? Então, assim, você mostra que a cidade, em termos de estrutura financeira, em termos de parte administrativa, ela está saudável. Em relação a... Eu estou para dizer que a cidade, financeiramente, mais equilibrada de toda a Baixada Santista. Com toda essa confusão política. Com toda a confusão que teve dentro de tudo que aconteceu. Então, é um fato isolado que eu não posso aqui afirmar que é desse processo, que é do outro processo, se é um problema anterior, porque é uma questão dele. Apesar de o senhor garantir que não vai ter eleição em 28 de outubro, caso haja essa eleição, qual seria o seu posicionamento político? Eu não posso jamais... eu tenho que pensar no município de Mongaguá. Eu vou brigar por aquilo que eu acredito que eu estou certo. Eu vou brigar por aquilo que eu acredito que é melhor o momento. Eu fui reeleito, né? Até o momento não tem nada que prove contra mim. Então eu vou brigar pela minha inocência, eu vou brigar por voltar ao cargo, eu vou brigar por fazer o meu melhor para a cidade de Mongaguá. Nem sei se eu tenho proteção mais política futura por tudo que aconteceu, né? Mas hoje não dá para mim dar um posicionamento daquilo que eu considero um golpe. Não dá para mim afirmar que tem um lado político daquilo que eu não acredito. Ok, cabeça, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço mais uma vez, Roberto. Boa noite a todos. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.